Queridos alunos de administração de materiais, vamos lá para mais um vídeo e hoje falaremos sobre um tema muito relevante dentro da administração de materiais, que é o giro de estoques. Bom, o que é o giro? O giro, gente, também é chamado de rotatividade de estoques e é o número de vezes em que um estoque ele é renovado em determinado período de tempo, geralmente anual, tá? Mas você pode calcular o giro para outros períodos também. Pode ser calculado através de valores monetários ou em quantidades. E ele serve para identificar o tempo médio que os produtos ficam parados. Então, o giro é isso. O conceito do giro é o número de vezes que um estoque ele foi renovado em determinado período, tá? Quanto maior o giro, melhor para a empresa. Por quê? Se o giro é maior, quanto maior o giro, indica que o estoque ele está rodando, né? Ele está se renovando mais vezes na empresa. Então, o estoque ele não está ficando parado. Quer dizer que a empresa ela tá com um bom indicador de vendas, né? Ele não apenas ele não é suficiente para identificar as vendas, mas se o giro ele tá mais alto, é um bom indicador que se o estoque não está ficando parado, é que está havendo vendas, né? O estoque ele não está ficando parado na empresa. Como que calcula o giro de estoques? Então, R, né? R significa rotatividade ou giro, tá? Então, vocês vão encontrar em algumas literaturas giro, em algumas literaturas rotatividade. Então, a rotatividade é igual ao CV dividido por E, onde CV é o consumo ou a demanda de estoques, tá? Então, o CV seria o consumo ou a demanda de estoques ou custo de vendas, né? Que pode ser em reais. Então, em unidades é o consumo em unidades, tá? E em reais é o custo das vendas. Dividido por E, que é o estoque médio, que também é em unidades ou reais. Então, é importante aqui, ó. Se aqui você está calculando o giro em unidades, né? Então, aqui em cima você vai utilizar consumo e aqui estoque em unidades. Se você está calculando em reais, aqui em cima você vai colocar o custo das vendas, né? E aqui embaixo você vai colocar o estoque em reais, no caso o valor monetário do estoque e não o valor em unidades. Bom, como essa fórmula que pede o estoque médio, eu trouxe aqui para vocês como calcular o estoque médio e vai ser muito importante para a gente fazer algumas atividades, tá? Estoque médio indica o nível médio de estoque em determinado período. Então, é um indicador para saber assim, qual foi a média de estoque em tal período? A média foi tantas unidades, tá? Então, esse é o estoque médio. Como que você calcula? De duas maneiras. Você pode utilizar a fórmula estoque inicial, que é o estoque onde você começou a contagem, quanto que tinha, né? Quando você começou a contagem, mais estoque final. Então, o último estoque da contagem do período, naquele período, qual foi o último estoque, dividido por 2. Estoque inicial mais estoque final, dividido por 2. Ou então você pode utilizar essa fórmula aqui também. Estoque inicial do período, né, mais estoque final, seria a mesma coisa disso aqui. Só que ao invés de você dividir por 2, você divide pelo período escolhido. Então, por exemplo, se é para 6 meses, você vai dividir por 6. Se é para 12 meses, você vai dividir por 12. Se é para 30 dias, você vai dividir por 30, tá? Então, no caso, seria o período. Então, só explicando por que utiliza essas duas formas. A primeira fórmula é a forma mais comum de calcular o estoque médio. Se você for pesquisar na internet qual a fórmula do estoque médio, você vai achar essa fórmula aqui, ó. Estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Entretanto, caso o período que você queira analisar seja sobre uma quantidade determinada de tempo, como dias, meses ou mês anual, outra possibilidade é somar o estoque e dividir pelo período, como na segunda fórmula. Então, muitas vezes, você quer calcular o estoque médio de um período definido ali, por exemplo, igual como eu falei, 6 meses, do trimestre. Então, você pode estar utilizando também essa fórmula aqui para calcular o estoque médio. Vocês vão ver que depende muito do exercício, tá? Cada exercício você vai identificar ali se você divide pelo período ou por 2, etc. Por quê? Porque se ele não der os dados do período, como você vai fazer por período? Agora, se ele dá os dados do período inteiro, provavelmente ele tá te pedindo para calcular
o estoque médio pelo período. E aí eu trouxe outra fórmula também, que é a fórmula do prazo médio de estoque. Essa fórmula, gente, ela é importante porque ela determina o tempo médio que um produto ele fica em estoque, tá? Então nós já vimos o giro, né, que é o número de vezes que o estoque ele gira em determinado período, vamos colocar no ano, né? Então quantas vezes no ano aquele estoque ele girou, ele foi renovado. Mas aí nós temos também o prazo médio de estoque, que determina o tempo médio. É como se eu pegasse o giro e eu desse a ele a quantidade de tempo, eu quantificasse o tempo. Então, prazo médio de estoque é eu pegar o giro, suponhamos que o giro deu 4 vezes. Então, ao invés de falar que o estoque se renovou 4 vezes no ano, eu vou quantificar esse tempo. Eu vou falar assim, ó, a cada 3 meses o estoque se renovou, por exemplo. Então, eu quantifico. O prazo médio de estoque é você pegar esse giro e você quantifica ele em tempo, tá? Então, determina o tempo médio que um produto fica no estoque. Por que tudo é médio? Porque não quer dizer que ele é fechadinho, né? Pode ser que um produto fica mais, outras vezes menos, mas é para que a empresa ela tenha noção. Então, nós sabemos que a média, ela dá ali uma noção para fins de cálculo. Então, a fórmula é o PME, né? Prazo médio de estoque. Como que você calcula o PME? Você vai dividir o estoque médio pelo custo das vendas, tá, gente? Então, esse aqui seria o custo das vendas vezes 360. Isso daqui que nós estamos calculando é para períodos anuais. Por que eu coloquei isso? Porque vão ter exercícios que ele vai te pedir o prazo médio de estoque, suponhamos que fosse para um trimestre. Então, você utilizaria aqui 90 dias, tá? Então, é 360, que é em geral, se você for digitar na internet qual é a fórmula do prazo médio de estoque, você vai achar essa fórmula, mas porque essa é a mais tradicional, porque a gente pensa em períodos anuais, mas tem essa ressalva que depende do período ali do exercício. Se nós formos analisar essa fórmula, ela é muito parecida com qual fórmula? Vamos caçar aqui? A do giro. O giro seria o custo das vendas dividido pelo estoque. E aqui nós temos o estoque dividido pelo custo das vendas. Então, é como se você invertesse a fórmula do giro, multiplicasse ali por 360. Por isso que o prazo médio de estoque, ele está muito ligado ali com o giro, né? Vocês lembram que eu falei? Que é como se eu pegasse o giro e transformasse ele em tempo, tá? Esse indicador é importante para a empresa saber qual o tempo em dias que ela leva para comercializar seus itens que estão em estoque. Porque se o estoque fica, por exemplo, 45 dias, se o produto fica em estoque, quer dizer que eu levo 45 dias para comercializar esse produto. Então, isso dá uma base, né, para a empresa, para ela tomar determinadas decisões. Para que calcular o estoque médio? Para facilitar nas análises de estoque da empresa, como, por exemplo, saber a capacidade de estocagem da empresa ou ter o controle de quanto, em geral, a empresa tem em estoque, né? Então, o estoque médio, que nós falamos sobre ele aqui, estamos falando durante todo o tempo, para que eu preciso calcular? Para que a empresa ela tenha um controle de quanto, em geral, ela tem no estoque, para ela ter controle das quantidades, né, que ela tem em estoque. Pode ser utilizado também para investir em novas formas de armazenamento, elaborar estratégias nesse sentido. Então, é importante que a empresa ela tenha esses controles de estoque. Pense uma empresa que não sabe nem quantos produtos em média ela tem em estoque, como ela vai tomar decisões, como ela vai basear suas vendas, né? Então, isso que é importante, o estoque. Vamos, então, fazer um exemplo básico, simples, de como calcular o giro de estoques. Então, a empresa XYZ Limitada tem como vendas R$1.200.000. Ficou faltando zerinho aqui, né? R$1.200.000. Um custo anual de vendas de R$780.000 e um lucro anual de R$65.000. Para o estoque, foi feito um investimento de R$240.000. Qual é a rotatividade de seus estoques? Talvez esse exercício ele tivesse outras letras, então ele tenha dado esses dados aqui, mais dados do que o necessário, para calcular outras coisas. Mas o dado nesse exercício que nos interessa, gente, é o dado do custo de vendas, que é R$780.000, e
o investimento em estoque, que é de R$240 mil. Então, sabendo que o giro, a fórmula da rotatividade é custo das vendas dividido pelo estoque, então vou pegar 780 mil, que é o custo de vendas, né, que está falando aqui, onde eu estou passando o mouse, custo de venda de 780 mil, e dividir pelo valor em reais do estoque. Então, percebam que esse giro aqui ele é calculado em reais. Esses dados poderiam ser dados em unidades. Eu poderia dizer, né, que a empresa tem uma demanda de X mil unidades e um estoque equivalente a X mil unidades. E pedir aqui para calcular o giro. Então, como é em reais, né? Então, os dois aqui tem que estar em reais. Qual é a rotatividade, então, dos seus estoques? Eu vou pegar o custo de vendas, vou dividir, né, pelo valor do estoque e eu vou obter aqui 3,25. Como que eu interpreto esse valor? Isso significa que o estoque dessa empresa é renovado 3,25 vezes ao ano, tá? Então, a cada 3,25 vezes, esse estoque é renovado. Então, vocês percebem a importância do prazo médio de estoque? Porque só eu dizer que esse estoque é renovado em média 3 vezes ao ano, eu preciso quantificar isso em meses. E nesse aspecto, o prazo médio de estoque, ele é bem importante. Bom, ainda sobre o giro de estoques, né? Quanto maior as entregas de fornecedores, mais o estoque irá girar, isso é, se renovar, né? Então, quanto mais entregas, quanto mais pedidos eu faço para os fornecedores, automaticamente eu estou girando ali o meu estoque, eu estou renovando o meu estoque. Um alto índice de giro de estoques faz com que a empresa precise investir menos em capital de giro, reduzindo os custos da empresa. Então, se a empresa ela tem um alto giro de estoque, significa o quê? Que ela está entrando dinheiro no caixa, né? Se o estoque está saindo é porque o dinheiro está entrando, né? Ela está vendendo seus estoques. Então, isso faz com que ela tenha que investir menos em capital de giro, né? Um giro menor que 1 indica que muitas mercadorias estão paradas. Então, como eu falei, quanto maior o giro da empresa é melhor, né? Então, quando o giro está menor que 1, quer dizer, o estoque ele gira menos que uma vez ao ano, né? Então, seria muito pouco. Indica que muitas mercadorias estão paradas. E qual giro ideal? Não existe, depende do ramo. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Ó, empresas que possuem alto giro de estoques, ramo de alimentação e setor da moda. Então, você pode ir no supermercado, por exemplo, em uma época do ano, passa 15 dias, você vai lá, já mudou o estoque ele. Por quê? Porque tem um alto giro, né? Então, tá vendendo muito diariamente. O setor da moda é a mesma coisa, né? Então, a gente percebe o quê? Que a moda, ela constantemente ela muda. Então, já vem o verão, depois vem a primavera, depois vem o verão, volta para o outono, o inverno. Então, vai sempre mudando ali e a empresa ela tem que seguir. Então, não existe um giro ideal. Cada giro dele depende do ramo da empresa. Então, você tem que observar o setor da empresa, o giro do setor, para identificar se o seu está bom ou não. Prosseguindo. Para saber qual a rotatividade ótima, quer dizer, o giro, né, para cada produto, deve-se avaliar os seguintes itens. Disponibilidade de capital para investir no estoque. Então, primeiro você tem que saber quanto você tem para investir, né, naquele estoque. Fazer a classificação ABC para agrupar os materiais conforme seu valor monetário e importância para a empresa. Depois, futuramente, nós vamos falar sobre essa classificação, mas, a grosso modo, a classificação ABC, ela classifica em valores monetários itens de maior e menor importância. É importante no estoque para saber quais itens você deve dar uma maior atenção, uma tomada de decisões que vão influenciar mais na tomada de decisões, por terem um valor monetário maior, e estabelecer uma rotatividade que reduz os custos de estoque, né? Então, se você está vendo que a empresa ela está vendo que o estoque dela ela está custando muito, o que ela pode fazer? Ela pode tentar definir qual a rotatividade ótima, né? Então, ali, naquela rotatividade, o giro, o melhor giro que seja mais adequado para a necessidade dela, ela vai se empenhar, então, para seguir aquele giro, né? Então, ela vai estabelecer um giro ali que reduza os seus custos de estoque. O que fazer quando o giro de estoques ele está baixo? Se o giro ele está baixo,
indica que os produtos, eles demoram para ser repostos, né? Nós já falamos sobre isso. Quais as consequências, então, de um giro de estoques baixos? Volume excessivo de estoque. Se o seu estoque não está rotacionando, né? Se não está tendo uma rotatividade no seu estoque, o que isso implica? Que você está com muito produto, né? Então, o seu estoque é um estoque alto. Como resolver isso? Liquidações ou estratégias comerciais de vendas. Então, a gente vê muito isso, né? Por que a empresa faz a liquidação? Ah, porque ela é boa e quer ajudar o cliente. Não, porque ela quer girar o seu estoque, ela quer tirar aqueles itens que estão parados, guardados ali, e ela quer vender aqueles itens para quê? Para que ela possa repor seu estoque com itens novos, né? Então, uma boa estratégia seria fazer liquidações ou tentar, de alguma maneira, vender esse estoque. Ainda sobre giro de estoques, nós vamos ver outro indicador, que é o índice de cobertura de estoques, o ICE, ou também chamado por muitos autores de antigiro, e nós vamos ver por quê. O índice de cobertura de estoques indica quanto tempo o estoque dura para um determinado consumo, né? Então, o que o índice de cobertura de estoques ele diz? Quanto tempo aquele estoque ele vai durar ainda? Quanto tempo de estoque você tem? Aquele produto vai ficar quanto tempo no estoque? Para quê? Para você se programar, né? Para fazer novas compras. É calculado dividindo o valor dos estoques pela previsão de consumo futuro. Ele é o contrário do giro de estoques, por isso também é denominado antigiro. Então, por que ele é denominado antigiro? Porque ele é o contrário, a fórmula dele é o contrário do giro. Então, vamos ver a fórmula? Qual que é a fórmula do índice de cobertura de estoques? É o estoque médio dividido pelo consumo, tá? Então, aqui nós temos esse valor aqui em unidades, né? O estoque em unidades dividido pelo consumo, a previsão, se for futuro, a previsão de consumo que você tenha. Então, você, para saber quanto tempo você tem que se programar. Ó, eu tenho estoque, que basicamente, né? O índice de cobertura de estoques, ele fala, eu tenho estoque para durar tantos meses, por exemplo, tantos dias. Então, eu preciso, né, já me programar para comprar novos estoques. Então, a fórmula dele é a fórmula contrária do giro, né? Nós não vamos voltar aqui porque tá lá em cima, mas vocês podem voltar aí que vocês têm o material. A fórmula do giro, ela é o contrário, seria consumo, vendas, né, dividido pelo estoque, tá? Então, a fórmula do índice de cobertura de estoques, ela é o contrário do giro. Aí vocês falam, mas você falou de uma fórmula que era o contrário do giro, que era o prazo médio de estoques, né? Mas vocês devem se lembrar, podem consultar o material novamente, que ela tem multiplicado por 360. Tá um pouquinho diferente só nessa questão, tá? Do índice de cobertura de estoques. A fórmula original do índice de cobertura de estoques é essa daqui. Bom, então vamos lá. Para um item, dando exemplo, né? Para um item cujo estoque seja de 3.000 unidades e tenha um consumo de 2.000 unidades por mês com a cobertura de estoques. Então, se vocês verem aqui na fórmula, é dividido por C. Estoque, né? Dividido por consumo, tá? Então, é só você fazer estoque dividido por consumo. O ICE, que é o índice de cobertura de estoques, 1,5. Então, se você está perguntando aqui, se tudo aqui é em meses, qual que vai ser o resultado? Em meses também, tá? Então, o índice de cobertura de estoques é 1,5 meses. Isso quer dizer que o estoque, ele duraria por 1,5 meses, né? No caso, seria 45 dias, se você for transformar isso daqui em dias, tá? Então, 1,5 meses seria, no caso, 45 dias que o estoque duraria o índice de cobertura de estoques. Então, o índice de cobertura de estoques, ele quer saber por quanto tempo aquele estoque ele dura na empresa para que a empresa possa se programar, né? Saber quanto tempo ela tem de estoque para que ela possa fazer novas compras, fazer seus pedidos com calma, sem que haja faltas para o cliente. Bom, aqui, gente, eu coloquei duas figuras. Uma aqui, né, sobre o giro de estoques e a outra sobre o índice de cobertura de estoques. Bom, então sobre o giro de estoques, cada um tem uma pergunta aqui e uma resposta, né? Então, primeiro, o que é o giro de estoques? É um indicador de desempenho de estoque. Para que serve? Para medir a qualidade
de um estoque, né? Então, o giro, ele serve ali para medir quantas vezes o estoque ele está rotacionando, e isso mede, sim, de certa maneira, a qualidade do seu estoque, para que a empresa ela saiba se aquele estoque dela tá saindo ou não. Em que estoque eu posso usar? Em estoque de qualquer tipo, tamanho ou complexidade, qualquer tipo de estoque. O que representa? Representa o número de vezes que cada item do estoque se renova em um período, né? Então, o que representa o giro? O número de vezes que cada item se renova. Como se calcula? Divisão dos itens vendidos pela média do estoque. O que é um bom resultado para o giro? Depende do estoque, mas quanto maior, melhor. E aqui tem o índice de cobertura de estoques, né? Aumentei o zoom aqui para poder facilitar mais para a gente ler essa figura, né? Que eu coloquei também a fonte aqui, ao final do trabalho tem todas as referências do material que eu utilizei. Então, o índice de cobertura de estoques, né, que a gente falou, só para diferenciar um do outro. O que é? É um indicador de tempo de estoque, né? O giro, a gente viu aqui, um indicador de desempenho. E o ICE, um indicador de tempo de estoque. Para que serve? Para manter no estoque somente os produtos necessários, né? Então, vai ficar no estoque apenas aqueles produtos que sejam necessários. Em que estoque eu posso usar? Em todos também os tipos de estoque. O que representa? Representa o tempo que o produto leva para sair do estoque. Como se calcula? Divisão do estoque pela média de vendas. E o que é um bom resultado? Depende do estoque. Mas o ideal é equilibrar, pois menor, maior a chance. Quanto menor, né? Maior a chance de ressuprimento. E maior a chance de estoque obsoleto. Então, nesse caso, se esse índice ele tá muito alto, quer dizer que pode ser que o estoque ele vai ficar com prazo avançado, né? Tipo assim, o estoque vai ficar velho, entre aspas, né? E quanto menor, maior quer dizer a chance de ressuprimento. Quer dizer que se tem o índice de cobertura de estoque ele é menos, quer dizer que eu vou ter menos tempo ali para poder fazer um novo pedido para o fornecedor e renovar aí esse estoque. Então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês tenham aí entendido essa questão de giro de estoques. Eu deixo aqui para vocês, tá bom? As referências que eu utilizei aqui para o meu trabalho. Convido vocês a estarem dando uma olhada. Tem muita coisa legal, né? Muito material, muito conteúdo bom que a gente acha aí. E sobre giro de estoques é isso. Muito obrigada.